Bom dia a todos. Como vão? Como vão? Bem-vindos ao DR de número 26, nosso Diário do Romance, nosso programa diário dos bastidores da construção, da elaboração do romance Dionísio em Berlim, romance que foi agraciado com a Bolsa de Escrita de Criação Literária da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. Essa é uma forma de contrapartida a esse projeto num gênero que é talvez um dos gêneros mais custosos, um dos gêneros mais puxados dentre os gêneros literários, tá, gente? Então, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não se inscreveu, se inscrevam no escritacriativa.net.br. Para não perder nenhum dos nossos vídeos diários, todos os dias às 11h30, cliquem aqui, né, para ativar as notificações. Bom dia, Mi. Como vai? Tudo bem? Estou um pouco esbaforido hoje, gente. A gente tem muita coisa a conversar. Olá, Gra. Olá, o pessoal vai chegando. Ariana, bom dia. Bom dia a todos. Eu queria começar contando uma historiazinha que é o seguinte. Antes de escrever... Olá, Fernando, tudo bem? Olá, Beth. Olá. Como vão? Gente, para começar conversando, o que eu ia fazer hoje era, antes de começar a escrever, tentar organizar a bibliografia para o envio para a turma que entrou agora em agosto. E aí eu tinha os endereços. Olá, Simone. Olá, Juarez. Como vão? Como vão? Como vão? Victor, bom dia. E, gente, acreditem ou não, eu estou aqui, na verdade, para desmistificar, né? Muita gente chega para mim e fala: nossa, Tiago, como é que você consegue fazer tantas coisas? Eu vou organizar, mediar 4 mesas na Bienal. Eu estou organizando o evento do dia 3 para os alunos de escrita criativa. Estou me preparando para a viagem, estou escrevendo romance, estou na pós-graduação. E, enfim, além das coisas que são corriqueiras, né, do dia a dia, e além da leitura dos textos dos meus alunos, dos trabalhos de coaching, etc. E as pessoas falam: nossa, Tiago, como é que você consegue? E eu tô aqui para dizer, gente, que eu não consigo. Às vezes eu não consigo. Exemplo, hoje eu ia organizar a bibliografia, enviar a bibliografia muito rapidamente pelo correio, e eu precisava de um pendrive, né? Deixa eu desligar aqui um negócio, espera aí. Eu precisava de um pendrive, e eu tenho um pendrive, mas eu não encontrava o pendrive. Gente, eu passei 1h30 procurando esse pendrive. E aí eu comecei a ter a ideia de conversar sobre organização, sobre as rotinas e ferramentas do autor. Estarei sábado na Bienal, um workshop de escrita. Que legal, Patrícia, que bacana. Eu vou estar lá às 19 horas, esse sábado. A gente vai falar sobre prêmios literários, bolsas literárias e tal, com um pessoal muito fera. A programação mudou um pouco, o SESC convidou um pessoal, mas um pessoal não pôde participar, então eu vou publicar hoje mesmo na página a nova programação. Mas os dias são os mesmos e os temas são os mesmos. Só alguns dos convidados que mudaram, tá, gente? E eu estou presente nas 4 mesas. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Paulo, oi, Vitor, oi, Silvio, oi, Márcia. Então, é isso. Na verdade, uma das coisas que eu queria falar é como que a gente pode se organizar e quais são as ferramentas úteis para o escritor para que o ajudem a organizar, às vezes, não só um dos projetos, mas vários projetos ao mesmo tempo, né? Porque você pode estar escrevendo um livro agora, isso é uma coisa que talvez vocês ainda não tenham em mente, mas vocês podem estar escrevendo um livro agora, mas ao mesmo tempo vocês têm uma outra ideia que está sendo cultivada de um livro seguinte, né? A partir do momento que você publica um livro, você vê que isso é possível e que isso pode ter uma continuidade, etc., você começa a sentir essa necessidade de se organizar, né? E se organizar de modo a poder organizar as suas ideias ou associações ou pesquisas que você vai colhendo um pouco aleatoriamente de projetos futuros e criar um sistema para que você possa recorrer a esse material no momento em que você estiver apto para terminar um livro e pegar esse seguinte, né? Então eu separei aqui hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso DR, né? Sobre os próximos encontros.
Estarei somente das 14 às 18, Patrícia. Aonde? Das 14... das 14 às 18 no sábado, entendi. Pena. Que pena. Bom, mas aproveite bastante lá a tua oficina, tá bom? Gente, então, mas antes da gente começar a falar propriamente das rotinas e das ferramentas de escrita que me ajudam, e me ajudam bastante, eu gostaria de passar isso para vocês, eu queria falar dos nossos DRs. A gente tem, eu olhei um pouco a agenda dos próximos meses, agora, agosto, setembro, outubro, a agenda da viagem e a agenda dos DRs, que são esses programas diários, das 11h30 ao meio-dia. E tem um pequeno detalhe que é assim, se a gente for seguir diariamente o DR de número 45, que é a nossa meta, a gente vai fazer 45 encontros da elaboração do Diário do Romance. Esses encontros vão acabar antes de eu terminar o livro, né? E o que eu vou fazer, gente? Eu vou anunciar, verei depois o vídeo. Não tem vídeo do sábado, Vitor, tá? Tô falando de segunda a sexta, sábado é a mediação no encontro lá. Recomendo a leitura de um livro chamado Mente Organizada, excelente, tem uma série de dicas e exercícios para organização de pensamentos e até mesmo tarefas. Legal, Silvio, muito legal. A gente vai falar sobre isso hoje e a gente vai falar sobre tanto organização quanto desorganização. E eu queria dizer que para que a gente possa continuar conversando sobre esse projeto até o momento em que eu entregar o Diário do Romance, o romance para a Secretaria de Cultura, porque é isso, eu tenho até o dia 14 para entregar o romance pronto, 14 de outubro, eu escandi um pouco esses nossos encontros. Não acredito, do que você está falando, Thiago? É o seguinte, gente, a gente não vai se encontrar todos os dias a partir da data da viagem. A gente vai se encontrar segundas e sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia, tá? Não posso aumentar os dias do DR, Marcela, porque eu preciso ser fiel um pouco à proposta, não é? É uma maneira de ser fiel à proposta. Não chore, essa lágrima aparecendo. Ai, meu Deus! É o seguinte, no dia, olha aqui, eu anotei, no dia 5 de setembro, oxi, mas olha só, gente, olha só. No dia 5 de setembro vai ser a nossa DR de número 34. A gente teria mais 11 DRs. Ou seja, isso aí ia acabar no dia 16 e 17 de setembro. Só que eu quero continuar com vocês até outubro, né? Até o momento em que eu mostre para vocês, gente, ó, esse é o original, não publicado, mas esse é o original pronto para publicação. E eu quero que vocês me acompanhem até lá. Morri, ai meu Deus. Mas a gente vai continuar se encontrando, essa é a história. A viagem, eu acredito que para que vocês possam aproveitar, é isso, né, gente? Para que a gente, eu acho que são dois trabalhos aqui. Um é um trabalho de preparação, outro é um trabalho de transmissão e de diálogo e de interlocução. Esse trabalho de preparação, esse monte de choro, esse trabalho de preparação, ele precisa ser feito com cuidado, né? Tem os trâmites, estágio olha só, na Secretaria de Cultura. Então, Fernando, a data de, o que é que, são 10 meses a partir do depósito do valor. Eu acho que me depositaram no dia 10 ou no dia 14, ainda preciso ver isso com detalhes, tá? Mas a ideia é justamente, de repente, aumentar um pouco esse tempo do DR, como a está falando, infinitos DRs. Esse choro tá muito engraçado. Então o que a gente vai fazer, gente? A gente vai se encontrar a partir do dia 5 de setembro, a gente vai se encontrar às segundas e sextas-feiras, tá? Os nossos DRs, então, vão passar a ter 45 minutos às segundas e sextas-feiras. Então, a gente vai se encontrar às segundas e sextas-feiras, e lá pela quarta ou pela quinta-feira de todas as semanas, ou seja, não chorem, eu vou preparar vídeos, eu vou gravar vídeos, porque muitas vezes eu vou ter inspirações na rua, em Berlim, em Barcelona, e aí eu vou falar, olha gente, eu tô aqui, papapá. Não vão ser gravados porque os Wi-Fi não são bons nos lugares para essa transmissão. Para uma transmissão de Facebook Live, a gente precisa de uma velocidade de upload de 2 MB no mínimo, né? E aqui em casa eu tenho uma velocidade de upload de 5 MB. Eu contratei uma internet super rápida e que me permite conversar com vocês com um mínimo, sempre tem algum probleminha, né? Mas um mínimo de interrupções. Tá?
Então a gente vai, não vou abandoná-lo, gente, não vou abandoná-lo jamais, pessoal. E o legal é que vocês vão poder ter mais tempo para elaborar isso, e eu vou ter mais tempo para elaborar esse material, porque eu vou estar escrevendo de uma forma muito intensa, e vou estar vivendo... viagem é aquela coisa, né, gente? Eu sou defensor da entrega nas viagens, entende? De poder se perder nas ruas. Tem muitos lugares para onde eu quero ir, que eu quero visitar, mas eu também quero poder não fazer absolutamente nada nesse sentido de agenda, assim, cultural, de eventos, isso e aquilo. Enfim, vou assistir um concerto de flamenco no Palau de la Música Catalana, em Barcelona. Já comprei aqui, já me adiantei. A gente já está vendo os museus que a gente quer visitar, mas eu já adiantei que vai ter dias em que eu vou simplesmente deambular, né? Eu vou simplesmente caminhar, sentar, escrever, caminhar, sentar, escrever, anotar coisas, anotar impressões. E muitas vezes, para que isso seja aproveitado de uma forma plena, a gente precisa um pouco se esquecer de si, esquecer do mundo, e eu prometo que quando eu voltar, eu vou voltar com muito mais, tá bom? Perder seu pacote de viajante, totalmente, Bruno, totalmente, Silvia, aí sim veio vantagem. Vocês entendem? É uma mudança dolorida, mas é isso. Por exemplo, na terça-feira eu não poderia estar aqui encontrar com vocês, porque na terça-feira, do dia 6, eu viajo, né? No dia 19 eu vou para Berlim. Então, um dos dias da semana, por exemplo, a gente pretende ir para Bilbao, fazer uma viagem de trem e ir no Guggenheim de Bilbao, que é um museu que eu quero muito conhecer. Não sei se a gente vai fazer isso, não é certeza ainda, mas é um dos projetos, né? Então, eu acredito que é muito pro bem isso, né? O amor continua. É muito pro bem isso, e eu acho que é isso, e é pro romance ficar bom, né? Eu acho que o mais importante disso tudo, pra mim e pra vocês, é que os romances que a gente escreva fiquem bons, né? Porque as obras que a gente escreva fiquem bons, fiquem bem elaborados. Tudo isso, na verdade, é para que a gente possa, no momento da experiência da leitura, ter a coisa mais linda possível, né? E eu penso nisso todos os dias, né? Que o importante é o romance, o importante é essa palavra, essa experiência, e eu acho que é isso. E a gente vai continuar se vendo, gente, a gente vai continuar se vendo num outro cenário. Não sei se vocês cansaram aqui do meu home office, dessa bibliotecazinha. Pode ser que o cenário seja um parque ao ar livre, pode ser, eu estou levando um tripé para a gente conversar, ou seja, eu estou levando um tripé para poder armar, para poder falar com vocês, né? Então é todo um carinho mesmo que eu tô pensando, e eu planejei, segundas e sextas-feiras, aqui vai continuar sendo 11h30, mas na Espanha e na Alemanha vão ser 5 horas a mais, ou seja, eu vou conversar com vocês lá, vai ser umas 4h30, e aqui vai continuar sendo 11h30. Então eu vou ter terminado, de repente, um circuito de passeios, de caminhadas e tal, e aí no final desse período todo eu vou conversar com vocês. O que faz muito sentido, por quê? Porque vão ser dias onde eu vou escrever o dia inteiro, vão ser dias onde eu vou trabalhar o dia inteiro, ou seja, vocês vão me pegar no final de uma sessão de escrita que dura o dia inteiro. A dinâmica muda. Então, é um pequeno luto que a gente faz, mas acho que para um benefício legal. E vai ser incrível estar com vocês até outubro, gente. Imagina, poder falar, olha, tá acabando, os detalhes assim, assado e tal. Coma muito Ramon Serrano, com certeza, Cíntia. Eu não sei se vocês sabem, eu fiz um caminho de Santiago de Compostela, não por vocação espiritualista ou religiosa, mas porque eu gostava muito da Espanha e eu queria atravessar a Espanha a pé. E levou 32 dias desde a França até Finisterre, e foi uma experiência deliciosa, e quase todos os dias eu ia lá no lugar, em qualquer lugar que vendia Ramon Serrano, e falava, me vê 150 gramas de Ramon Serrano, e comia assim o Ramon Serrano, que é uma coisa deliciosa. Para quem não sabe, é um presunto do Pata Negra, é um porco muito bem alimentado. Os caras dão cerejas e nozes para esse porco, e a gente come a coxa curada durante meses desse porco. Grandes considerações e engajamento, Thiago, que legal, muito bom. Delícia, gente, delícia. Pessoal, então, eu fiquei de conversar sobre a última técnica de revisão. A gente conversou sobre revisões
Na segunda-feira eu apresentei 2 técnicas de revisão e eu vou falar um pouco sobre a técnica de revisão que eu estou implementando neste romance, nesse projeto específico. A técnica de revisão é muito simples, eu falei para vocês que é uma técnica muito simples e que ela se resume basicamente a você escrever uma versão do livro e aí começar a fazer revisões sucessivas após o término da primeira versão. Tá? Por que eu estou abraçando essa técnica nesse projeto singular? Em primeiro lugar, essa técnica de revisão ela exige um preparo, uma pesquisa, né, a priorística ao projeto, né, uma pesquisa anterior ao projeto, que seja muito bem feita, muito bem trabalhada. E eu estou há 2 anos trabalhando nesse projeto. Elaborei o texto para o PROAC, foi um trabalho de maturação, né, de pesquisa, de leituras. Tiago, você passou 2 anos só fazendo isso? Obviamente que não. Eu fiz muitas outras coisas, mas nesses intervalos eu estava fomentando a ideia do Dionísio em Berlim. E esse tipo de técnica de revisão, onde você vai fazendo versões sucessivas após a primeira versão, o que implica que você vai escrever o livro inteiro para poder relê-lo de uma forma como se deve, né, para revisar. Né? Ou seja, então o que eu estou fazendo com vocês por exemplo, ontem eu escrevi 850 palavras, gente, foi incrível, né? Naquela escrita fluida, na escrita automática da Silene, eu escrevi 850 palavras e foi uma delícia, e são boas 850 palavras, eu já pude olhar e ver e falar, que bacana. A minha meta diária é 500 palavras, às vezes é um pouco menos, às vezes é mais, como foi esse caso. Né? Isso me permitiu até dar uma descansada hoje, porque ontem foi um dia onde eu comecei a escrever às 6h30, acordei às 6h30 da manhã e trabalhei até quase às 8 da noite, né? Ou seja, quase 13 horas. E hoje eu acordei um pouco estafado, e não é à toa que eu não encontrei essa brincadeirazinha que é um pendrive que eu vou precisar utilizar para mandar a bibliografia para os meus alunos. Gente, então eu falei disso. A técnica de revisão, então, ela exige então uma pesquisa prévia, porque para você escrever de ponta a ponta o livro sem parar, você precisa estar concentrado para a hora de desembestar a falar, na hora de desembestar a escrever. Isso te ajuda a escrever num momento circunscrito da tua vida. Por exemplo, se você pode tirar 3 meses para escrever todas as manhãs, porque você não precisa escrever todas as manhãs o ano inteiro. Você pode, de repente, escrever um livro por ano. Não está bom demais? Um livro por ano? Não é excelente um livro por ano? Tem gente que acha que é até muito um livro por ano. Mas se você quiser escrever um livro por ano, você pode reservar 3, 4 meses do seu ano, falar esses 3, 4 meses, nesses 3, 4 meses eu não vou sair à noite tanto, eu vou sair menos, eu vou me concentrar a escrever esse livro. Nos próximos 8 meses eu vou divulgar o livro, eu vou revisar o livro, eu vou pensar nos outros livros, eu vou ler muito, eu vou sair, vou viajar, vou passear, vou trabalhar, vou juntar dinheiro, para que nesses 3 e 4 meses eu possa me dedicar ao meu romance. Isso é uma informação que eu dei na entrevista que eu dei lá para o Nerd Geek Feelings, que é um podcast, foi muito divertido. E eu falei isso, gente. É bacana a gente se programar no ano. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa muito eficiente, que é a Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi muitas vezes tira lá um tempo do ano dela e ela vai escrever, entende? E ela escreve pra caramba, ela escreve muito, ela é um modelo assim, de eficiência, né? Então, e é isso que eu estou fazendo nesse projeto. Eu tomei 3 ou 4 meses concentrados para trabalhar quase que exclusivamente nisso. Eu parei o meu doutorado, gente. Eu tenho que entregar um doutorado em fevereiro. E até em outubro eu não mexo quase nesse doutorado, a não ser se essa reunião que eu tive há 2 semanas, que eu precisei apresentar uma introduçãozinha lá, um materialzinho que eram 15 páginas. Eu entreguei essas 15 páginas e eu falei, gente, então até outubro, tchau. E é mais ou menos isso que está acontecendo. E eu acho que a gente precisa se organizar no ano, sabe? Agora, como que eu faço para me organizar nesses outros projetos? Né? Eu já estou, em algum lugar da minha cabeça, já existe um outro romance sendo criado, né? Além do Dionísio em Berlim. E isso é uma coisa que costuma acontecer. A gente vai elaborando um projeto e às vezes você vai surgindo ideias para outros. Né? E esse livro que eu tô escrevendo é a segunda parte de uma trilogia. Para quem ainda não adquiriu a primeira parte, gente, Os Amantes da Fronteira,
excelente romance de Thiago Novaes, publicado pela editora Dobra. Entra no site da editora Dobra e compre. O livro é baratíssimo, é um livro do qual eu me orgulho, porque foi um livro, enfim, foi finalista do Prêmio Oceano, saiu em vários jornais, fui premiado com bolsa. E eu já estou imaginando o volume 3, né? E Thiago, como que você organiza esse volume 3? Como é que você vai anotar? Onde você vai guardando essa pesquisa casual que você vai formulando da terceira parte da trilogia das longitudes que você está elaborando? Eu tenho um programa, um aplicativo chamado Evernote. Evernote é o aplicativo que eu uso. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no grupo e aí eu posso, de repente, escrever para vocês o nome desse programa. Não sei quem que já... Ah lá, vou escrever, Evernote. Olha, o primeiro comentário que o Thiago faz... Opa, é que trava, tá vendo? É que o vídeo ele demanda muito. Já escrevo para vocês, tá? Bolinha girando aqui. Evernote. Evernote. É esse programa. Ele tem um recurso que é gratuito e ele tem um recurso que é pago. Eu utilizo o recurso gratuito e para mim tá bom demais, tá, gente? O Evernote ele te permite abrir projetos que ele chama de cadernos, né? E você tem esse aplicativo tanto instalado no seu... Muito bom o Evernote, né, Anderson? Você tem esse aplicativo tanto ele instalado no teu navegador da internet, do laptop, quanto no do celular, né? E ele sincroniza as coisas que você vai pescando nesse mundo nos dois lugares, ou seja, quando você acha alguma coisa, você está no laptop, você pode salvar isso no Evernote. Quando você está no celular, andando na rua e você fala, puta, isso aqui é muito interessante, você pode salvar também no Evernote. O meu projeto do volume 3, da trilogia das longitudes, ele tem uma pasta especial para o Evernote. Lá, esse programa é legal porque ele te permite salvar artigos, PDFs, ele permite salvar fotos, ele permite salvar vídeos, e você organiza isso tudo em projetos singulares. Pode parecer um recurso muito simples, mas na hora do vamos ver, se a gente não tem um aplicativo como esse, a gente vai guardando, às vezes numa pasta dentro do computador, às vezes a gente vai espalhando isso por aí, né? Eu chego mesmo a fotografar imagens do caderno, falando, não, isso aqui vai ser legal ir para minha pasta do Evernote. E eu chego e tiro foto do caderno e para operacionalizar um pouco esses projetos. Então o Evernote é um programa que é gratuito, gente, ele tem até um elefantinho como símbolo, tá? Esse elefantinho passa a se tornar parte do teu navegador e é muito fácil. Quando você quer registrar alguma coisa, você clica nele e ele pergunta como você quer registrar. Às vezes você quer registrar o link, às vezes você quer converter aquela página num arquivo tipo doc ou PDF. Ou seja, ele simplifica isso para você e você tem esse material acessível em qualquer lugar, né? Não sei quanto a vocês, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa poder circular pelos lugares e fazer as nossas anotações. Então o Evernote é uma possibilidade de você registrar essa pesquisa de um projeto que você vai realizar em 2017, por exemplo, ou 2018, mas você já tem aquele material todo compilado lá. Além desse trabalho que é o volume 3, eu tenho um outro projeto que é um projeto que vai se passar na África e tal. E eu vou salvando coisas, né? Eu traduzi um livro de arte africana para o Sesc e várias coisas que eu achava de interessante, por exemplo, um castelo, as ruínas de um castelo no Zimbábue, vou lá e registro no Evernote. Tá? Então o Evernote, gente, fica essa dica do Evernote como um recurso muito bacana. Outro recurso que eu uso muito, eu já falei disso, é o Scrivener. Não vou falar muito mais disso porque o Scrivener é um programa que eu uso. Eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube. Para quem ainda não assinou o canal do YouTube, vão lá. Tem um vídeo só sobre o Scrivener. O Scrivener é uma alternativa fantástica ao Word, gente. Abandonem o Word. O Word é uma porcaria para os escritores. Não funciona. O Word a gente usa porque a gente não tem outro recurso, né? Mas a gente tem outro recurso, né? O Word te permite, o Scrivener te permite fechar o programa sem precisar salvar. Enfim, ele é muito mais operacionalizado, ele te ajuda a organizar o texto. Você pode publicar direto o teu livro direto na Amazon, dentro do ciclo de publicação, que é um curso fechado que eu vou dar para os meus alunos de escrita criativa. Eu vou ensinar vocês a publicarem o livro de vocês dentro da Amazon, direto do Scrivener. É um recurso fantástico, mas não vi esse vídeo. Eu publiquei esse vídeo em fevereiro, dá uma olhada lá, tá, Patrícia? Eu acho que é fevereiro ou janeiro, tá? Desse ano mesmo.
E para terminar, gente, eu queria abrir um parênteses. Então, são basicamente, gente, a gente não precisa de muito mais, né? Quais são as ferramentas? Isso aqui, isso aqui, e esses dois programas. É basicamente isso que eu uso. Não uso quase nada mais. Gosto de tirar fotos, gosto de tirar fotos. Gosto de fazer vídeos, adoro fazer vídeos. Eu pretendo, um dos projetos que a gente vai fazer, olha só, rufar de tambores, é um trailer, um vídeo trailer, um book trailer, do Dionísio em Berlim. Então eu adoro fazer filmes, adoro gravar, adoro usar minha câmera. Pra terminar, boa! 40 segundos a partir de hoje. Não vai dar, gente, não dá. Eu tenho muita coisa pra fazer antes da viagem, tá, Simone? Quando puder, organize os vídeos do YouTube em playlists, Thiago, de acordo com o tema. Fica mais fácil pra gente achar o que procuramos. Boa, Bruno. Vou fazer isso quando eu tiver tempo. Mas eu vou fazer isso sim, gente. Eu acho que faz parte da profissionalização. A gente começa... É melhor o feito que o perfeito para esse tipo de coisa, tá, gente? Na vida, o melhor é o feito que o perfeito. Na literatura, é melhor o perfeito como horizonte sempre, né? Mas é o que eu falei ontem para a turma que está chegando agora, gente. A gente, para escrever, a gente precisa de roupas folgadas. Né? Não tem, a gente não pode ficar duro, a gente tem que usar roupas gostosas, roupas folgadas, no sentido de, a gente não pode ficar se contorcendo na preparação. O objeto final, ele tem que ser perfeito. Agora, tem gente que quer escrever em caligrafia perfeita, tem gente que quer escrever fragmentos perfeitos, tem gente que quer se organizar de formas perfeitas. Não dá, é impossível, você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito, gente. A gente tem que lidar com as nossas imperfeições. Essa é a regra. E para poder escrever um livro perfeito, a gente tem que estar confortável, a gente tem que buscar o nosso estilo, a gente tem que condicionar as circunstâncias para criar esse livro perfeito. E por isso que muitas vezes você encontra autores todos desleixados, porque muitas vezes o autor, para alcançar um lugar muito bonito, ele precisa estar à vontade, ele precisa criar o seu ambiente, um ambiente bom, um ambiente gostoso, um ambiente de jogo, do homo ludens, né? A gente precisa valorizar essa dimensão nossa. Gente, uma última coisa para terminar. As pessoas me perguntam, Thiago, você tem uma rotina de escrita. E a tua rotina de leitura? Né? Eu não queria terminar antes de falar sobre a minha rotina de leitura, e não há muito a dizer sobre isso, tá, gente? Eu acho que além de escrever todos os dias, o autor ele é feito de leituras. Né? Uma parte que eu queria fazer. Muito cuidado com o que vocês leem nesses 4 meses em que vocês estão escrevendo romances de vocês. Tcharam! Eu vou reservar um DR especialmente para isso. Né? A Dênia deu uma sugestão muito legal de um DR inbox, que é sobre a busca da frase perfeita. Então, vai ter um DR sobre a busca da frase perfeita. E vai ter um DR sobre o que ler enquanto eu escrevo. Porque às vezes a gente lê não só pesquisa, às vezes a gente está lendo livros, né, também. Só que esses livros nos contagiam. Vamos falar sobre isso. O que ler enquanto eu escrevo. Claro, a sua escrita é influenciada pelo que você lê. De fato, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para aquilo que a gente lê enquanto a gente está escrevendo. E para terminar, eu normalmente reservo 1 hora por dia para leitura. É muito difícil. Eu sou desses caras assim que às vezes fica lá de 15 em 15 minutos vendo se tem um like no meu Facebook, tá? É idiota, mas não sei, é automático. Às vezes a gente, né, sei lá, vou lá e vejo sem pensar, né? Então, mesmo nesses momentos que eu estou lendo, eu desligo eu deixo no modo avião durante 1 hora e às vezes ponho até o alarme, porque eu falo, não, eu vou ficar aqui sentado, deitado e vou ler durante essa 1 hora. Eu leio de 1 a 2 horas por dia, tá, gente? É uma rotina. Claro, a minha rotina permite isso. Se vocês não podem ler 2 horas, leiam leiam 45 minutos por dia, tá? Todos os dias. Agora eu estou lendo esse livro, eu estou terminando de ler um livro incrível de um cara que veio na Flip, um italiano chamado Francesco Caretti, Boxcapes, o caminhar como prática estética. Comecei a ler essa semana, já estou aqui terminando, e na fila tem o livro sobre o qual eu falei
com vocês, que é A Procura de João Gilberto Mark Fisher, aquele alemão que se suicida pouco antes do lançamento do livro. Um livro delicioso, assim, aquela capa, um papel meio áspero, esse papel em Minion, Aqua Studios, impressa papel Pollen Bold. Esse papel é incrível, cara. E em seguida, tem esse livro aqui do Jacques Rancière, que se chama Partilha do Sensível. Adoro esse cara, ele tem pequenos ensaios, todos publicados aqui pela 34. Esse ensaio aqui tem 65 páginas. Fantástico esse livro. A editora 34, eu também sou apaixonado pela editora 34, sou amigo dos editores, são uns lindões, tá? Papel Pollen Bold também, esse aqui é 90mg. Sempre tem essa informação da página. No evento fechado da presencial, a gente vai ter um encontro com um designer, ele vai falar sobre o livro. A gente escreve o livro e muitas vezes a gente não sabe do que é feito o livro e quais são as possibilidades de criação de um livro. E a gente vai ter esse encontro na semana que vem, queridos. Então, estamos terminando, 12:02. Eu queria agradecer a participação de todos, e a participação mesmo, a interlocução, a contribuição do Silvio, Simone, Patrícia, Cíntia, todos vocês, Vitor. E amanhã a gente se encontra em mais um DR de número 27, tá? Aulas do Júlio Cortázar, ministrou em Berkeley. Esse livro é ótimo também, Beth, muito bom, tá? Até amanhã. Marcelo, até amanhã. Beth, até amanhã. Anderson, muito obrigado. E a gente se vê no próximo DR. Tchau!